Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Vamos novamente para o Estudo a Verdade da Vida, aula 641, pelo YouTube 269. Essa diferença é decorrente porque antes era feito somente para um grupo dos dirigentes da Seichonoye, nas associações locais, nas regionais. Posteriormente, o professor Fumio resolveu liberar para todo mundo, literalmente falando, é todo mundo, porque pelo YouTube essa aula alcança vários países e nós nem imaginamos quantos países estão assistindo essa aula. Então, vamos para a primeira pergunta. A primeira parte é perguntas e respostas. Primeira pergunta: feminino, 70 anos, viúva. Tenho muitas dores no pé esquerdo e há muito tempo. Faço oração para os meus antepassados no oratório todos os dias. O médico me indicou uma cirurgia, mas não quero fazer isso. Qual é a orientação? A cirurgia que você tem que fazer não é na perna, não, é no estado mental, tá? O joelho dói porque você tem o hábito de julgar, criticar mentalmente as pessoas e, em outras palavras, precisa substituir esse sentimento crítico por um sentimento mais harmonioso. Então, menciono sempre sobre a palavra psicossomática, é uma palavra grega, composta por duas palavras gregas. Psico vem de psique e soma, grego, vem do grego também, significa corpo. Então, aquilo que está na mente, a gente joga para o corpo, seja sentimento bom ou não, por isso, aquelas dores mentais que a pessoa guarda, sentimento de insatisfação, de crítica, raiva, não sei o quê, transfere para o corpo. Por isso que há muitas pessoas que estão doentes. E o percentual dessas doenças psicossomáticas não é pequena, não. Maior parte é psicossomática e menor parte é espiritual. Em torno de 77%, segundo duas universidades norte-americanas, e então a parte espiritual é apenas 23%, mais ou menos. Então, Cristo disse, se olhar para uma mulher, então eu disse que esse pensamento crítico é o que causa esse problema. Aí você pode estar pensando, mas é só pensamento, por que dói? Porque você está jogando para o corpo esse sentimento de crítica, sentimento duro de criticar e julgar as pessoas. E Cristo disse, se olhar para uma pessoa, se olhar para uma mulher cobiçando-a, você já cometeu adultério no coração. Isso significa que a palavra tem força, o pensamento tem força. E, consequentemente, é o sentimento que vai armazenar no corpo. Então, a palavra karma vem do sânscrito, que é uma antiga linguagem da Índia. E o karma significa ação. Então, nós temos a ação de pensar, a ação de falar, e a ação de agir, né? Então, a ação são três tipos de ações que nós criamos esse karma. As dores do lado esquerdo, seja pelos atritos, discórdia, que teve com o esposo, com o filho, com o genro, ou uma outra pessoa, isso faz com que manifeste essas dores. Então, essas dores, na verdade, são dores mentais. Para o seu esposo, já que ele faleceu, proceda da seguinte forma: evoque o nome dele, faça em seguida a oração do perdão, o agradecimento, oração do perdão e agradecimento, e sentimento de gratidão por algumas coisas que ele fez para você, que vocês tiveram momentos muito bons. E depois pratique a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Nessas palavras de agradecimento, o importante é você ser natural, espontaneamente começa a analisar quantas coisas boas que ele também fez para você.
Agora, você ganha mais agradecendo do que criticando. Criticando, você só vai ganhar dores no joelho. Agradecendo, vai eliminar essas dores. Então, o pensamento crítico, para quem quer que seja, substitua o sentimento de idiota, olha só, não sei o quê, e sentimento de julgar e criticar as pessoas por obrigado, 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 obrigado. 10 mil vezes por dia. Ou, se não resolver, 20 mil, 50 mil, 1 milhão de vezes por dia. Ok? Pergunta número 2. Feminino, 49 anos, casada. Trabalho numa empresa há 18 anos como vendedora. Estou cansada, sem foco, sem motivação, vendendo pouco, estou pagando para trabalhar porque com a mudança de cidade, a viagem é longa para chegar ao trabalho. A empresa não paga o transporte. Pedi para ser dispensada para que eu receba os direitos, mas a gerente disse que não há motivos para se demitir. Qual seria a orientação? Você está parecendo aquela pessoa que entra no restaurante à la carte, fica esperando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, fecha o restaurante e você sai, dia seguinte novamente a mesma cadeira, mesma mesa e nada da comida vir. Você não definiu o que você quer. Então o garçom está esperando você fazer o pedido. Assim funciona a nossa mente e nosso inconsciente. Tá? Então leia o livro A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder, pelo menos 4 a 5 vezes, e no mínimo 4 a 5 vezes. E pratique o que ensina o livro. Deus já reservou uma outra empresa mais próxima de sua casa, mas você está esperando a empresa demitir. Não, você tem que tomar a iniciativa de agir, escolher o que você quer. Então, simplesmente, imagine que já está trabalhando, vosso Pai já lhe concedeu antes de vós pedirdes. Você já deve ter ouvido essa frase. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Então, é isso. Então, já está à mercê. Então, imagine agora, você tem que fazer a sua parte. Imaginar dentro dessa empresa. E Cristo disse, orar crendo que já recebeu. Então, imagine que já está trabalhando. E já está trabalhando. Feche os olhos, imagine a cena, agradeça, obrigado, sinta que é fato, não é um sonho, é fato, e que você já está trabalhando. Então, outro detalhe, quem dá, recebe. Dê alegria para os seus antepassados, dê alegria para os seus antepassados. Nos finados, você foi visitar o jazigo dos seus antepassados, antepassado por parte do pai, antepassado por parte da mãe, e dê mais, dê mais. Leia a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, diariamente para eles. Você vai se sentir bem porque vai fazê-los felizes. E, consequentemente, eles vão retribuir aparecendo um trabalho maravilhoso. Tá? Então, se você não nasceu nessa empresa. Então, não fique eternamente esperando que a empresa tome iniciativa. Você é dona do seu futuro. E o primeiro passo é uma coisa grande. É um provérbio chinês que diz, começa pelo primeiro passo. Primeiro passo, decida o que você quer. Quer trabalhar numa empresa, ganhar mais? Você tem isso à sua disposição. Então, mentalize, imagine e todos os dias repita dê um repeteco nessa imagem que você teve, de que já está trabalhando, que já está feliz, e repete isso, agradecendo, obrigado, obrigado, Deus, vosso Pai já lhe concedeu, então agradeça, 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 1.000, 2.000, 5.000 vezes por dia, imaginando esse trabalho, tá bom? Feminino, 60 anos, viúva. Pergunta número 3. Conheci um senhor também viúvo que tem 73 anos. A gente se fala diariamente. Gostaria de saber como agir para que ele decida a nossa vida. Ele mora sozinho e reclama muito da solidão. Devo convidá-lo para resolvermos o nosso relacionamento? Qual a orientação nesse caso? Se você está esperando, ele também está esperando uma dica, uma decisão, e o famoso filósofo Chakriya dizia o quê? Quem não se comunica, se estrumbica. Então, antes que aconteça de aparecer uma outra senhorita de 70 anos e fale com ele, então por que você não toma iniciativa e fale?
dá uma dica, né? Nós estamos conversando, estamos patinando, o tempo está passando, daqui a pouco você vai fazer 70, daqui a pouco você chega nos 100 anos, eu vou chegar nos 80 e nada, não resolvemos nada. Então, se ele tomar a decisão, faça o seguinte, primeira coisa que vocês têm que fazer é ler o livro Namoro, Casamento, Maternidade. Por quê? Porque se o seu esposo que faleceu e a esposa dele que faleceu, um dos dois forem ciumentos, isso vai interferir no casamento, de uma forma que vai sair muita discussão, muita briga, ou alguma coisa que vai se distanciar muito o relacionamento. Então, leia Namoro, Casamento, Maternidade, tem um capítulo que é só sobre isso, tem umas 7, 8, 10 páginas mais ou menos, e tem toda uma indicação, uns exemplos e também como fazer, como praticar para resolver esse problema. Os dois, tanto você faz para o seu marido e ele faz para a esposa dele, tá bom? E assim vocês ficaram tranquilos, abençoados pelos respectivos ex-cônjuges e poderão ser felizes. Tanto ele como vocês devem praticar isso. Há muitos casos de casamento tumultuado porque não fizeram essa parte. Pergunta número 4. Feminino, 65 anos, solteira. Há mais de 15 anos descobri alteração da pressão ocular. Tenho erosão no globo ocular e faço uso de colírio diariamente, a fim de controlar a pressão dos meus olhos para evitar o glaucoma. Oro para os meus antepassados, vou ao túmulo dos meus pais e antepassados, sigo as orientações sobre as quais tenho conhecimento. Quais seriam as orientações nesse caso? Bom, você já visita os túmulos, já faz oração diariamente em casa, você está lendo a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, não é? Tem gente que escolhe, que tem várias sutras, então a Sutra 30 capítulos também é uma sutra, mas é uma oraçãozinha desse tamanho que não explica nada para os antepassados. Então, a melhor para os antepassados é Chuva de Néctar da Verdade. E agora, tem um outro detalhe. Isso acontece para quem vê defeitos nas pessoas, coisas e fatos. Está sempre insatisfeito, está sempre reclamando, e eduque sua mente para o lado bom, para o lado positivo, o lado bom das pessoas, coisas e fatos. Se o dia tem 24 horas, o que você vai pensar no período que você está acordado? É você quem determina. Então, escolha coisas boas, escolha para ver o lado bom das pessoas, coisas e fatos. Se você for viajar, você sempre procurará, se estiver na primeira janela do ônibus ou do carro, você sempre vai procurar fixar a mente do lado que é mais bonito, ou o lado mais feio. Então, o lado bonito, o lado belo, então, o lado agradável. Então, faça isso também no dia a dia. Veja o lado bom, veja o lado belo das pessoas, coisas e fatos, e não ficar vendo os defeitos dos outros. Agradeça olhando o lado bom de tudo, ok? Isso que eu falei é psicossomático. O lado espiritual você já está fazendo todos os dias, sábado, domingo, feriado também, não é isso? Então, sábado, domingo, feriado também deve-se ler a Sutra para os antepassados. Não é que é obrigatório, mas vale a pena um esforço maior. Não é domingo eu quero acordar uma hora da tarde, não precisa hibernar igual urso. Acorda cedo, aproveita o tempo, vivifique e leia também, e leia o livro Iluminando Seu Caminho, que ali tem um relato sobre vista. Pergunta número 5, masculino casado. Fui diagnosticado há 40 anos com cefaleia em salvas, não existe cura. No meu caso, o lado do olho é o olho direito. Já tive dores no olho esquerdo, mas há uns 5 anos é só o direito que dói. Faço uso de medicações como antidepressivo, também o remédio que controla o batimento cardíaco, porém não resolvem praticamente nada, pois não existe remédio específico para a cefaleia. Minha vida melhorou em todos os aspectos depois que tornei contribuinte da missão sagrada. Faço registros espirituais todos os anos, meu pai também tinha a mesma dor, um primo tem essa cefaleia muito semelhante à minha, pergunto o que posso fazer para que essa ilusão desapareça de vez.
Será que pode ser um karma de vidas passadas? Qual é a orientação? Bom, você não mencionou a sua idade. Isso é fundamental para determinados tipos de resposta. Bom, primeiramente, vamos à definição psicossomática segundo o Dr. Frank Caprio. Ele fala que é fuga, o problema assim pode ser fuga, que ele já atendeu uns casos, umas clientes com sentimento de fuga, que não queria ver, então é uma fuga. Não sentir amada pelos pais, também ele atendeu um caso que é não sentir amada pelos pais, isso também pode dar esse tipo de situação. Não sentir amada pelos pais, isso da Seitonei que menciona. Reação a uma vida desagradável, esse é o Frank Caprio, que é uma reação desagradável, uma vida desagradável, então a pessoa está vendo muito tumulto, muitas discussões na família, então ela não quer ver isso e acaba tendo problema na vista. Sentimento de culpa também é outro caso que manifestou nos atendimentos dele. Essas causas são psicossomáticas. Para purificar dessas causas, leia o livro Buscando o Amor dos Pais e pratique oração do perdão 40 vezes por dia para o papai, 40 vezes por dia para a mamãe. Ok? Então, muitos casos que você não lembra, tempo da infância, tempo que você estava na barriga da mamãe, aconteceram certos fatos e que a pessoa não lembra. Estava na barriga, nem tinha nascido, mas registrou alguns fatos que aconteceram. Por exemplo, por que tem criança que não mama no peito da mãe, apesar de só ter 1 semana de vida? Porque ela foi rejeitada. Por que tem criança que quando nasce já tem problema de bronquite, asma? Porque ela foi rejeitada ou rejeitado o sexo. Ou então outras coisas que acontecem devido à desarmonia do casal, e isso também reflete, o filho capta tudo isso. Então são detalhes que a pessoa não tem como lembrar. Por esse fato, leia o livro Buscando o Amor dos Pais. Tem algumas coisas, insatisfações que você guarda. Por exemplo, presente de Natal, presente de aniversário, que você esperava uma coisa e não veio, que papai e mamãe prometeu e não veio. Então, esse é um detalhe que é muito importante praticar, agradecer papai e mamãe, fazer oração do perdão para papai e mamãe. E muitas vezes, mamãe pedia alguma coisa, a gente fazia reclamando, e por que só eu, por que só eu, por que não pede para o outro? E esse tipo de reclamação, eu lembro direitinho que eu fazia também, mas depois que eu fazia, ficava contente. Então pensei, por que não fazer contente? Por que não fazer feliz? Não é? Então, por exemplo, nós somos em 3 filhos, 3 homens, e não tinha nenhuma menina dos filhos. Então, minha mãe, quando precisava fazer alguma coisa de tarefa de casa, meus irmãos se esquivavam, mas eu fazia. Por exemplo, cozinhar, eu cozinhava, e não cozinhava tanto assim, não. Tanto assim que hoje, quando minha esposa está na casa das minhas filhas, eu preparo a janta, então todos os dias, quase todos os dias eu faço isso. Por isso, é bom aprender, não custa nada. Doenças cuja causa é espiritual, a medicina cura, a cura é de outro departamento. Não tem coisas que a medicina não cura, porque é espiritual. É outro departamento. Você não mencionou a sua idade, então não mencionou se seu pai é falecido. Porque se tivesse mencionado a sua idade e falado que seu pai é falecido, então isso já daria um outro complemento, já iria falar para você fazer uma oração especial para o seu pai e também todos os dias para os antepassados que já deve estar fazendo. A ilusão, quando é de um antepassado que acredita ainda estar doente da mesma enfermidade que já tinha quando vivo, é preciso transmitir a verdade. A verdade liberta, disse Jesus Cristo. E onde está a verdade? Na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, nos livros da verdade da Seitonei. Por isso, transmitir a Sutra Sagrada diariamente, Chuva de Néctar da Verdade, todos os dias, durante 21 dias, para o papai, para a mamãe, para quem já faleceu e para todos os antepassados
diariamente, especialmente para uma pessoa que morreu tragicamente, suicídio, assassinato, é bom fazer um período, 21 ou 49 dias. Mas para os antepassados, é ad eterno, todos os dias, sábado, domingo, feriado, inclusive. Okay? Pergunta número 6. Masculino, casado, 55 anos. Na página 62 do volume 37 do livro A Verdade da Vida, consta que para eliminar o sentimento hostil, precisamos trazê-lo para a luz e manifestar o sentimento oposto à hostilidade. Eu tenho muita dificuldade com isso. Não me considero hostil, mas sou tratado com hostilidade pela esposa e pelo chefe. O que fazer? Tudo é projeção da nossa mente. Tudo é projeção da nossa mente. Se você é tratado com hostilidade pelo chefe, pela esposa, é que você guarda um sentimento hostil com alguém. Este sentimento hostil é que você vibra isso e o seu chefe e sua esposa captam isso. Tá? Isso é uma coisa que acontece. Então, veja quando você substitui esse sentimento hostil por um sentimento de amor, de gratidão, de perdão. Aquele caso que eu falei, que eu mencionei, daquela senhora que estava separada do marido pela 13ª vez e começou a praticar a oração do perdão, e ela foi para casa porque tinha que preparar janta para a filha, que ia voltar da escola. Só que chegando em casa, ela não foi para a cozinha, mas não foi para preparar a janta. Puxou a cadeira e continuou fazendo a oração do perdão. E nisso escutou o barulho da porta e ela pensou, pronto, minha filha voltou da escola, eu nem comecei a fazer a janta. Mas quando olhou para trás, não era a filha, era o marido. E ela disse, você por aqui? Ele falou, não sei porquê, não sei porquê. Aí ele foi bem sincero, disse, eu estava no centro da cidade, começou a me dar uma saudade de você, que eu vim correndo para te ver. Por que começou? Ele captou esse sentimento de amor e gratidão pela esposa, porque ela estava fazendo oração para ele. As mentes se comunicam. Você tirou da minha boca, eu pensei, você falou. É comunicação mental. Tá? Não é por acaso que acontece isso. Isso já aconteceu com todo mundo. Todo mundo que tem a consciência, tem a mente sã, só não acontece com a pessoa que tem debilidade mental, mas fora isso, acontece com todos, tá? Então, até mencionei também que nos anos 70, dia sim, dia não, saía da empresa à noite, ia fazer alguma palestra, alguma associação dentro do município de São Paulo. E quando chegava, ia fazer perto da casa da minha mãe, eu conversava mentalmente com ela. Mãe, hoje eu vou fazer uma palestra perto da casa da senhora, então prepara aquela janta, que eu vou jantar aí. Chegava lá, primeira coisa que ela falava, eu sabia que você vinha. Sempre ela dizia assim, eu sabia que você vinha, por isso que eu preparei a comida que você gosta. Então, isso daí, exatamente isso. Então, sentimento hostil, o que significa sentimento hostil? É sentimento adverso, é rejeição, é o avesso, é um sentimento de atrito, antagônico, né? Sentimento hostil, antônimo de hostil, o contrário da palavra hostil, é favorável, simpatizante, amigo. É isso que você tem que fazer. Trazê-lo à tona é procurar lembrar. Então, no livro Iluminando o Seu Caminho, ali consta o caso do relato da Mabel, pretora Mabel. Ela com câncer na tireoide, então eu falei, você engoliu o sapo. Alguma pessoa lhe falou uma coisa atravessada, que você foi pega de surpresa, você segurou, reprimiu, guardou e não teve como retrucar, não teve nem como justificar. E ficou guardado, segurando, depois que afetou aqui a garganta. Então, procure lembrar quem foi, e praticar a oração do perdão e agradecimento. Bom, ela lembrou quem foi, quando foi, e começou a praticar mais do que eu falei. Eu falei 40 vezes por dia, ela começou a praticar 100 e poucas vezes por dia. E agradecimento, eu falei para fazer 1 hora, ela começou a fazer 3, 4 horas por dia. E ainda acrescentou, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
Então, aquele sentimento de hostilidade que ela teve quando lembrou do caso, ela transformou em um sentimento de amor, muito amor para essa pessoa. E aí, sentindo-se bem, voltou para a médica que disse que estava com câncer, fez o primeiro relatório, câncer, e passou por uma maratona de segundo exame e inexistência do câncer. Então, isso muda conforme muda o nosso pensamento, nosso sentimento. Você escreveu, não me considero hostil, mas sou tratado com hostilidade pelo chefe e pela esposa. Você lembra, não sei se você assistiu àquela aula, daquele caso do espadachim? Um senhor idoso tinha um problema de locomoção. O mestre, quando viu aquele senhor, ele disse, o senhor maltratou muitas pessoas. Ele começou a contar a história dele, que ele era muito hábil no katana, a espada de samurai, e então ele matou, degolou centenas de bois, 42 bois, e matou 11 pessoas, e dentre elas não foi por legítima defesa, foi simplesmente por capricho, para mostrar que ele era hábil na espada. Então ele disse uma vez para um amigo, olha só como eu sou hábil na espada. Estava no outro país, tinha uma pessoa transitando do outro lado da calçada, ele atravessou a rua, pegou a espada e golpeou essa pessoa, e a pessoa caiu no chão. Antes de cair no chão, ele guardou a espada para mostrar a habilidade que ele tinha com a espada. Ele, o outro lado, esse rapaz não tinha feito nada, nem tinha olhado para ele, mas simplesmente ele golpeou e morreu, caiu mortalmente. Então ele disse, viu como sou rápido nisso? Mas só por ego, por capricho. E o mestre não falou nada, nem orientou. No dia seguinte, o amigo foi reclamar com o mestre. Mestre, o senhor nem orientou meu amigo. Eu trouxe esse amigo para receber uma sua orientação, o senhor não falou nada. E o mestre, cabisbaixo, disse, eu não tinha o que falar. Ele não se arrependeu de nada. Ele não se arrependeu de nada. Então, não tinha consciência para entender aquilo que o mestre ia falar. O mestre não falou nada, falou não. Esse espírito ainda é muito baixo, vai ter que evoluir, vai ter que reencarnar, vai ter que passar por uma série de processos, até compreender, até ter uma consciência da situação. Né? Então, é isso que é importante a pessoa compreender. Então, leia Buscando o Amor dos Pais e Lições para o Cotidiano. Para que você possa entender, lembrar, vai lembrar de algumas coisas da sua infância, lendo Buscando o Amor dos Pais, e lendo Lições para o Cotidiano, do comportamento com a sua esposa em casa. A sua hostilidade é com seus pais, a insatisfação, revolta que traz da infância ainda não foi eliminada, a sua hostilidade com a sua mãe, você transfere para a esposa. Com certeza, o seu relacionamento com ela não está muito bom. Por isso, mentalmente, você briga com ela, reclama dos seus pais, e a sua pergunta é semelhante à anterior. Penso que seja a mesma pessoa, né, que fez a pergunta. Seja forte e corajoso e não tenha medo de fugir da situação. Enfrente a situação. Se o seu pai já faleceu, ore mentalmente para uma foto. Papai, eu te amo, eu perdoei o senhor me perdoa, eu agradeço o senhor me agradece, obrigado. Substitua totalmente aquele sentimento que você tinha do papai e sentimento que tinha da mamãe. Você vai se emocionar muitas vezes, vai chorar, mas isso é muito bom. É muito bom porque Cristo disse, bem-aventurados que choram, que serão consolados. Chorar nesse sentido, lembrando coisas que você fez e que não deveria ter feito, e se eu chorar o falso eu. Porque o eu verdadeiro, ele é muito amoroso, mas o falso eu é egoísta, é incompreensivo, é briguento, é reclamão. Esse é o falso eu. Mas o verdadeiro eu, a nossa natureza divina, é perfeita, é dócil, é amável. É assim que devemos ser. Então, volte mentalmente para a infância e pense que está com 3 anos de idade, num dia, e comece a fazer
1 quilo de agradecimento para papai e para a mamãe. Metade do feijão para papai, metade para a mamãe. No dia seguinte, pensa, estou com 4 anos. Calcule o ano que foi e faça a mesma coisa. No dia seguinte, estou com 5 anos. E faça também um agradecimento para papai e mamãe, até chegar à sua idade atual. Aí quando você chegar nessa idade atual, você vai perceber que você já está curado. Porque muitas coisas virão à tona, você vai lembrar de alguns fatos, e até pegue um álbum da família para você ver certos fatos, certas imagens, certas pessoas que vão aparecer na foto e vai, consequentemente, lembrar de algumas cenas. No livro Iluminando Seu Caminho, tem um relato da pretora Jaci Botelho. Ela sofreu 32 anos com tumor na cabeça e exalava mau cheiro. Nenhum médico conseguiu curá-la. E quando eu tinha feito uma palestra na subsede, quando eu saí, vieram umas 5, 6 pessoas conversar comigo. Aí ela disse, professor, eu sei que o senhor está com pressa, mas só um minuto a sua atenção. Por que eu tenho esse tumor na cabeça há 32 anos? Eu falei, algum fato aconteceu entre você e seu pai quando você tinha 11 anos, ou 11 ou 12 anos. Aí na hora, ela pensava que tinha perdoado o pai, ela falou com raiva, a surra que eu levei dele. E lembrou esse fato escondido. Por isso que Freud disse que corresponde ao porão. O porão guarda muita coisa que nós não temos lembrança no consciente. Então a maioria das pessoas não querem lembrar ou se esquecem. Jogam a culpa na idade, na memória, mas isso não é o desejo de não querer lembrar. Então faça esse agradecimento, leia o livro, aí você vai notar um progresso e tudo isso vai melhorar. Ok? Fim da primeira parte. A vida é feita de recomeços e de momentos em que se busca a renovação. Prepare-se para iniciar 2025 com grandes esperanças. Por isso, sinta-se convidado para participar do Seminário Geral, Seminário do Renascimento. Termine o ano de 2024 em grande estilo, tirando um tempo para si e para a sua união com Deus, renovando a esperança para uma vida mais plena. Através de palestras e orações, você será direcionado para refletir e agir, de modo a ter coragem para entrar numa nova fase de sua vida. Nos dias 23 e 24 de novembro, na Academia de Treinamento Espiritual de Goiás. E nos dias 7 e 8 de dezembro, nas Academias de Treinamento Espiritual da Seitonoye, da Amazônia, de Minas Gerais, de Santa Fé, de Santa Tecla e de Biúna. E no dia 8 de dezembro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Biúna, São Paulo, acontecerá a cerimônia especial de oração perpétua ao apóstolo da missão sagrada espiritual, em idiomas português e japonês, a qual participaremos de forma presencial. Seminário Geral, Seminário do Renascimento. A escala da sua jornada até a felicidade para o ano de 2025. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, para quem deseja fazer perguntas, mande e-mail para estudoaverdadedavida, tudo junto, sem hífen, sem espaço, estudoaverdadedavida, @sni.org.br. Ok? Mande a pergunta e o resto é paciência para esperar, porque tem centenas de perguntas na fila. E para quem quiser mais agendar uma orientação comigo, são 2 dias que eu atendo, quarta e quinta-feira, precisa telefonar para o número operadora 11 5014 2258. 5014 2258. Às vezes você recebe alguns telefonemas, às vezes a pretora do Sigley quer entrar em contato com você,
mas a maioria não atende o telefone, pensando que é spam. Mas se você notar que o número é 5014, atenda pelo amor de Allah. É um recado para você e isso é fundamental. Às vezes é para lembrá-lo ou lembrá-la dessa atividade, ok? Então vamos para os abraços. Abraço para Maria Alves, não falou a cidade. Silva Castanha, também não mencionou a cidade. Tocantins, Lorival Castro. Regional São José do Rio Preto, Ana Maria Pereira, da cidade de Guapiaçu. Maria Cecília, não mencionou a cidade. Zilda Souza de Oliveira, também não mencionou a cidade. Adriana Neve, não mencionou a cidade. Rose Kelly Pires Marinho. Abraço para Maria Daltro, Décio Fischer, Gioconda Monteiro, Silma Maria de Souza, De Paula Livian. Abraço para todas as pessoas. E é importante mencionar a cidade para você ser um representante da sua cidade. As outras pessoas que são da sua cidade ficarão orgulhosas porque tem uma pessoa representando a cidade. Então, mencione qual é a cidade. Hoje nós não vamos estudar a Verdade da Vida 38. Vamos estudar o livro Você Pode Curar-se a Si Mesmo. É um livro extraordinário. Aliás, antes desse livro ser traduzido para o português, os japoneses, ou Nisei do Peru, fizeram a tradução por conta própria e simplesmente não pode fazer, porque tem os direitos autorais, que é do Japão. Então, vamos lá, estudo maravilhoso, em espanhol, você pode curar-te a ti mesmo. Então, em português, você pode curar a si mesmo. Capítulo 1, na página 17. Aqui diz, existem muitas camadas na mente. Segundo parágrafo diz o seguinte: há dois grupos de fenômenos que podem ser notados nas atividades do subconsciente e da mente em estado de hipnose. Há dois grupos de fenômenos que podem ser notados numa hipnose em estado de hipnose. Então, o mestre menciona, primeiro, fenômeno, a resposta à sugestão. A pessoa está hipnotizada e ela dá a resposta à sugestão. São os casos que a pessoa obedece à sugestão do hipnotizador. Então, comportamentos, então, o hipnotizador fala alguma coisa, por exemplo, você está agora um maestro, você vai reger a orquestra. Aí a pessoa finge lá, só ela que está com a música, ouvindo a música, imaginando, está em estado de hipnose, o consciente está dormindo, e fica regendo a orquestra como se fosse um maestro. Ou então a pessoa diz, você agora é um cantor, então está na frente da televisão, ele começa a cantar. Ou então diz outra coisa, você agora está com a mão colada, uma super cola na mesa, você não consegue tirar da mesa. E não consegue mesmo. Então, esse tipo de situação em que a pessoa obedece à sugestão. Gestos, então diz a pessoa, você correu e está com o coração acelerado. Ou você está com sangue fluindo muito bem. Esse tipo de situação que ocorre naturalmente. Então, o segundo detalhe, fenômenos que transcendem a resposta à sugestão. Então, o fenômeno que transcende a resposta à sugestão é um estado de hipnose mais profunda. Por exemplo, a pessoa não acata simplesmente a sugestão do hipnotizador. A pessoa tem consciência do que está acontecendo, como é o caso da Verdade da Vida, volume 9. A Reine, ela ouvia do senhor Corneille algumas sugestões e ela retrucava, às vezes falava, não, o senhor está querendo me enganar, não sei o que, esse tipo de situação. Ou então, outro detalhe é que ele falou para ela, em estado de hipnose, bem profundo, então ela estava era o espírito dela estava sabendo o que estava acontecendo, então ele disse, no pavimento superior, vá até lá e veja o que tem lá na escrivaninha. Ela fez o movimento de quem estava andando, aí ela falou, cheguei aqui.
que tem aí? Ah, tem uma carta do fulano e tal. Era isso mesmo que tinha lá. Então, pode voltar para cá. Ela voltou, ou então dizia para ela, agora vá para o municipal procurar quem é o dono quem foi o dono dessa caneta, por exemplo. E ela segurava o objeto e localizava essa pessoa no mundo espiritual. Então, esse é o caso dela fazer o estado simplesmente não mais consciente do que a primeira etapa. Então, esse detalhe é o que acontecia. Página 22, vamos para a página 22. Página 22, as 4 correntes do estudo sobre o subconsciente. Estudo sobre o subconsciente, e o mestre classificou em quatro correntes de estudo sobre o subconsciente. Primeira corrente da medicina psicossomática, que segue a linha de Freud a Menninger. Procura eliminar, por meio de psicanálise, os complexos ocultos na mente e assim produzir a cura do paciente. Então, vamos repetir. É uma corrente da medicina psicossomática que vai desde Freud a Menninger. Freud nasceu em 1856 e Menninger em 1893. Há alguns livros, mesmo no Google, menciona que nasceu em 1912, mas não foi em 1912, foi em 1893, mesmo ano que nasceu o mestre, mesmo ano que nasceu Yogananda, 1893. E o Freud faleceu em 1939 e o Menninger em 1990. Então, Freud era mais velho que Menninger, quase 40 anos mais novo, né? Não, mas Menninger 40 anos mais novo que o Freud, e faleceu depois também. Então, esses detalhes que menciona, que segue a linha de Menninger, de Freud até Menninger, então houve um estudo, uma evolução dentro da psicanálise, dentro lá da psicologia, de Freud até Menninger. Por isso que Menninger, o mestre cita como um expoente da medicina psicossomática moderna, é Menninger. Ou seja, mesmo Freud ainda estava caminhando, dando os primeiros passos sobre essa parte. Então, vamos adiante. Segundo, a escola metafísica é metafísica. Meta é além do físico, cujo estudo parte da teoria de autossugestão de Émile Coué, evolui para a ciência mental. Então, essa escola metafísica, que está em um estado além do físico, então é diferente da medicina tradicional, que é estudo mental. Então, parte desse estudo da teoria de autossugestionamento de Émile Coué, e evoluiu para a ciência mental, tendo como propósito cura de doenças e solucionar os mais variados problemas, corrigindo por meio de mentalizações e meditações os pensamentos negativos latentes no subconsciente. Então, o que aconteceu? Émile Coué, ele foi assistir uma apresentação do Dr. Libot. O Dr. Libot hipnotizava as pessoas e sugestionava. Aí ele percebeu uma falha nesse processo. Aliás, não somente ele, o próprio Freud percebeu e outros, Freud, Stickel, Jung, também perceberam que através da hipnose podia ser eficaz, mas não era, podia ser eficiente, mas não era eficaz. Então, ele procurou analisar que o principal problema é gravar no subconsciente aquilo que o hipnotizador faz. Então, Émile Coué começou a gravar, não em estado de hipnose, repetindo, igual a tabuada, repetindo, nós gravamos no subconsciente. E assim deve proceder. Então, ele começou a desenvolver isso e falar para a pessoa repetir, aí começou a acontecer realmente as curas de certas doenças. Tá? Então, por exemplo, mesmo no meu caso que eu já citei, da timidez, e eu comecei a repetir, sou forte, sou corajoso, sou valente, eu consigo, eu tenho capacidade infinita, E com isso, quando vinha alguma coisa que antes eu ficava retraído por causa da timidez,
Então, o mestre falou, tem que fazer o contrário da timidez. Qual é o oposto da timidez? Qual é o oposto da pessoa ser retraída? Cara de pau. Então, tem que ser cara de pau. E não ficar consultando, tomar bronca. O pessoal vai falar, não, você vai se encolher? Fala, não, eu não tenho medo, eu sou forte, sou corajoso, e fala alguma coisa. E aí, veja que superou, o outro atendeu bem, daí para frente você começa a pegar uma autoconfiança. É importante esse treinamento, autotreinamento que você faz para consigo mesmo. Por isso que essas meditações também, mentalizações também, tudo isso é fundamental. Corrente número 3. Corrente número 3 é da cura divina, a qual historicamente evoluiu da Christian Science para Unity School. E que tem como base o ensinamento de que, tendo fé na onipotência de Deus e confiando totalmente em Deus, obtém-se a cura. Tem o Joseph Murphy, ele era um grande admirador do mestre Masaru Taniguchi. E ele, quando leu o livro do mestre, ele ficou impressionado. Aí ele mandou uma mensagem, eu já li uma vez a mensagem de Joseph Murphy, e ele mesmo escreveu um outro livro chamado O Poder do Subconsciente, uma coisa assim. E exatamente aquilo que a Sentiona ensina. Então ele fala para repetir várias vezes para ficar gravado. Acordar, no momento que acorda, é bom para repetir, porque você grava com mais intensidade. Veja um exemplo. Gosto sempre de citar um exemplo da pessoa que acorda com uma música e fica depois o dia inteiro cantando fica com aquela música na cabeça, parece que está tocando dentro da cabeça. Isso acontece porque você acordou quando o consciente estava meio sonolento, o guardinha chamado consciente deixou passar porque ainda não estava totalmente desperto e ficou gravado subconsciente. Então, é isso que acontece quando nós fazemos essa gravação. Aqueles casos que o mestre cita da madraça que estava preocupada com a filha, com a enteada que não conseguia decorar algumas fórmulas, então ela foi na cabeceira dela, leu as fórmulas, quando ela estava dormindo, repetiu, de manhã cedo, a mãe falou para a filha, qual é a fórmula tal daquela, e a filha repetiu direitinho, tudo direitinho, porque ela falou no momento que o consciente estava dormindo e gravou no subconsciente, ok? Outro exemplo, eu comentei aqui, faz muito tempo, 1970 e pouco, estava orientando seminário na academia, terminou o seminário, eu estava indo com um amigo, Antônio Cossedio, para alojamento, para pegar a mala e ir embora para casa. Já era o término do seminário. Aí veio um senhor, ele falou, professor, um segundinho só, eu não vou pedir orientação, não, eu quero lhe agradecer pela sua orientação. Eu sou do Rio de Janeiro, eu tinha 3 doenças que a medicina não conseguia me curar, e com a sua orientação eu fiquei curado. Eu falei, mas o que eu disse para você? Ele falou assim, o senhor disse para pegar um gravador, fita cassete naquele tempo, gravar as orações, gravar uma oração entre a outra, sou filho de Deus, sou forte, sou corajoso, sou saudável, minha vida é a vida perfeita de Deus, aí depois gravar outra oração, e depois novamente a mentalização, a gravação, oração, e dormir ouvindo essa gravação. E assim que acordar meia hora antes para ouvir também essa gravação. Eu fiz isso e fiquei curado das 3 doenças. Então, ele gravou no subconsciente que era forte, saudável, que a vida dele é perfeita. Corrente número 4, corrente do Espiritismo, a qual explica que quem realiza a cura não é Deus, nem a mente cósmica, e sim certos tipos de espíritos que vivem no mundo espiritual. E que também os fenômenos de premonição, de clarividência, e outros fenômenos de espíritos de certa categoria, que captam as vibrações do mundo espiritual e transmitem para este mundo. Então, o trabalho daqueles espíritos elevados que estão sempre ajudando alguém na face da Terra. Isso também acontece, é fato sim, tá? É muito fato e é verdade, porque já aconteceu comigo, fato de em cima da hora,
quando estava em Ibiúna, aí um colega pretor falou, Heitor, faça a minha parte que eu vou ter que ir para São Paulo correndo urgente. E jogou a batata quente na minha mão. Aí eu falei, mas eu nem preparei. Faz aí que eu tenho que ir para São Paulo, não tem saída. E me deu o tema qualquer para fazer. Aí eu fiquei para Deus, orienta-me para que eu possa ensinar. Aí na hora, eu escutei dentro de mim uma voz que disse o seguinte, você abre a boca, eu falo. Você abre a boca, eu falo. E comecei a falar, começou a fluir. Até lembro que eu falei uma frase sobre a importância do riso. Sobre a importância do riso. Que o riso, ficar alegre, rir, é muito importante, porque a água parada apodrece. Você não ri, fica sempre paradão, é lógico que acontece de ficar pensando coisa negativa e daqui a pouco fica doente. Então, ria. Sorrir e rir, sorrir e rir. Sorrir é mostrar o piano. E rir é dar gargalhada. Aí, depois de uns 15 anos, quando foi traduzido do japonês, encontrei essa frase, água parada apodrece, então ria. É exatamente aquilo que veio na minha mente. Então, isso daí, eu considero que algum espírito muito elevado começou a me ajudar durante a palestra. É exatamente o que está essa corrente do espiritismo. No livro Você Pode Curar-se a Si Mesmo, página 23, ali diz o seguinte, o princípio da cura à distância, página 23. Em suas obras Introdução à Psicanálise da Vida Cotidiana, de Freud, aliás, esse livro, um dirigente lá de Recife, o senhor Roberto, me presenteou com esse livro. Ele falou, este livro o mestre cita em várias ocasiões. E me presenteou com esse livro, A Psicanálise da Vida Cotidiana. E eu comecei a ler, e eu achei interessante porque esse é um exemplo que Freud ele não pesquisava somente os outros, mas pesquisava a si próprio. Aí ele começou a notar que certos nomes ele tinha facilidade para lembrar, mas certos nomes não. Então ele foi relacionando os nomes que tinha dificuldade para ler, para recordar, e os nomes que com facilidade que vinham na mente. Aí ele comparou um com o outro, começou a analisar por que essa parte aqui tem dificuldade para lembrar e aqui não tem. Aí ele chegou à conclusão, daquelas pessoas que tinham bronca, que aconteceu alguma coisa, que ficou chateado, exatamente ele não conseguia lembrar. Então, na verdade, o inconsciente não quer lembrar porque ia trazer novamente aquela sensação desagradável de bronca, de raiva, de mágoa, de ressentimento, então não conseguia lembrar. Então, por isso que certas situações, certas pessoas que têm Alzheimer ou amnésia, é a própria mente que não quer lembrar o passado triste que ela teve. Ou, como que eu mencionei, de uma jovem que disse que o pai dela tem 48 anos, não mencionou o nome da doença, mas falou, meu pai está muito esquecido, não lembra das coisas. Então eu falei para ela, essa moça é do Rio Grande do Sul, dê para ele lições para o cotidiano, para ele ler. Caso ele não consiga ler, leia você para ele. E depois fiquei sabendo que esse senhor ficou curado e estava colaborando na cozinha da Academia de Santa Tecla. Então, com certeza, ele leu ou a filha leu para ele. Mas exatamente esse caso que acontece de não procurar lembrar. Tem um outro caso que foi meu funcionário, e o chefe dele queria demiti-lo. Demiti-lo, eu falei, não, antes de demiti-lo, vamos pensar numa coisa. Vamos ajudá-lo, ser um preletor que ajuda. Fala para ele vir falar comigo. Ele veio falar comigo, eu falei, olha, os seus dias você já devia ser demitido por causa da quantidade de erros que você comete por falta de concentração. E mencionei o seguinte, você pensa que você já perdoou seu pai só porque o seu relato foi publicado? Mas não foi isso que aconteceu.
Você não perdoa seu pai em algumas coisas. Então, nós vamos te dar uma chance. Você aqui do meu lado tem uma sala, você almoça em 15 minutos, 20 minutos, e depois do horário de almoço que você tem direito, vai praticar oração do perdão para o seu pai. Mas, repito, da seguinte forma, você vai imaginar que você está na barriga da sua mãe no primeiro mês, aí você faz 50 ou 100 vezes a oração do perdão para ele. Segundo dia, pensa, estou no segundo mês da barriga da mamãe, e faça mais 70, 100 orações de perdão. Terceiro dia, terceiro mês. Quarto dia, quarto mês. E 9 dias, nono dia, nono mês. Aí você já nasceu. Aí quando ele terminou, ele veio falar comigo. Ele falou, professor, no terceiro dia eu chorei, mas chorava de soluçar, a lágrima, não conseguia segurar a lágrima, e muito choro, muito emocionante, muito forte, eu não sabia por quê. No quarto dia chorei um pouco, quinto dia já não chorei. Aí eu falei, você não fez aquilo que eu falei? Você pensar no primeiro mês, você imaginou o primeiro mês da barriga da sua mãe e fez a oração de perdão para o seu pai. Segundo dia, segundo mês, foi. Não foi no terceiro mês que a sua mãe, vendo a barriga crescer, brigou com o seu pai porque ele não aceitou casar com ela? E foi uma briga muito feia? Foi. Você presenciou tudo isso e você guardou mágoa do seu pai porque ele não assumiu a paternidade. Agora você entendeu por que você chorou no terceiro dia e no terceiro dia, quarto dia também, mas chorou um pouco menos? Porque a sua mãe já se conformou sabendo que o seu pai não queria assumir o compromisso de casar com ela. Então, é esse o motivo por que aconteceu isso. Bom, esse rapaz tornou-se muito bom, tornou-se um dos melhores do setor, dentre os 30 funcionários, e depois terminou, conseguiu fazer a faculdade, com bolsa, outras coisas mais, fez MBA, pós-graduação, e hoje ele é chefe de departamento. Então, tudo isso depende de você praticar, ok? Que Deus abençoe, muito obrigado. Inicie 2025 com um despertar de novas possibilidades. Adquira as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, e presenteie aqueles que você ama com a energia transformadora que este ano reserva. A cada manhã, ao virar a página, você abre portas para uma nova jornada de inspiração e crescimento. Deixe que as palavras preencham seu lar e seu local de trabalho, criando um ambiente de paz e otimismo, onde a alegria flui naturalmente. Logo ao amanhecer, as mensagens de luz e positividade tocam profundamente o seu coração, irradiando as bênçãos de Deus em todos os aspectos do seu dia. Disponíveis nos formatos de parede e de mesa, as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, oferecem mais do que palavras, elas trazem uma conexão diária com a essência divina. Por décadas, essas palavras têm sido uma força poderosa, ampliando a presença da Seitinoye e impactando vidas em todo o Brasil. Vários relatos confirmam que ao expor as palavras de luz, o equilíbrio e a harmonia se tornam companheiros constantes na jornada diária. Adquira as suas Palavras de Luz 2025, preceitos diários em nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também pode encontrá-las em uma de nossas sedes espalhadas por todo o Brasil. Consulte o endereço mais próximo em sni.org.br/onde encontrar. Palavras de Luz 2025, preceitos diários. Um presente para transformar o seu ano e o daqueles que você mais estima. Muito obrigado!